Olá, senhoras e senhores, bem-vindo à nossa terceira parte aí. Vou finalmente concluir o conceito de velocidade. Aula passada a gente viu a diferença do que era espaço percorrido, né, para deslocamento e posição, e vimos também o que era instante e tempo. Né? Agora eu vou usar os conceitos passados para definir o que seria velocidade. E velocidade, pessoal, é justamente a razão entre o espaço percorrido e o tempo, né? A velocidade média é o espaço percorrido sobre o tempo. E isso é o que define, essa fórmula é o que define o movimento retilíneo uniforme. Está aqui a nossa matematização. É aqui onde todo mundo fica, né, temeroso por conta da aplicação da fórmula. Mas relaxe, isso aqui é bem tranquilo, tá bom? A gente vai fazer bastante exercício aí, você vai ficar bem safo nisso daqui. Então, o que seria a velocidade? Já quando você fala de velocidade, o carro estava em 80 km por hora. Quilômetros é medida de espaço, hora é medida de tempo. Então, a própria definição de quilômetros por hora, né, já indica o que seria a sua velocidade. Porém, no Sistema Internacional de Unidades, a gente não usa quilômetros por hora. Isso é muito costumeiro, tá bom? No mundo inteiro, usa-se quilômetros por hora, com exceção, é claro, dos Estados Unidos, né, que eles se acham demais. Fica aqui a minha represária, né, pessoal dos Estados Unidos, que usa milhas por hora e não quilômetros por hora, mas no Sistema Internacional de Unidades é usado o metros por segundo, tá bom? É uma medida um pouco mais exata. E aí a gente tem que ficar brincando de transformar de quilômetros por hora para metros por segundo e de metros por segundo para quilômetros por hora. Então deixo aqui com vocês um macete. Tá aqui o nosso querido macete. Eu tenho que fazer isso, gente, desculpa. Macete. Tá aqui, ó. O macete, para você se lembrar do que é o macete. O macete é simples. Quando eu vou transformar de metros por segundo para quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6. E para transformar de quilômetros por hora para metros por segundo, basta eu dividir por 3,6. Então nós temos aqui os exemplos aqui de 10, alguns, né? 10 metros por segundo correspondem a 36 quilômetros por hora. Né? 108 quilômetros por hora correspondem a 30 metros por segundo e por aí vai. Basta fazer a conta de multiplicação na ida e de divisão na volta. Se vocês quiserem, eu posso gravar uma videoaula explicando o porquê desse número. Por que 3,6? Em alguma sala de aula eu consegui entrar e explicar, né, o porquê desse milagroso 3,6, mas tem a ver com a transformação de hora para segundo, tá? Uma vez que uma hora são 3.600 segundos. Tudo bem? E de quilômetros para metro, que 1 quilômetro são 1.000 metros. Então você faz a razão de um pelo outro, você encontra aqui o 3,6. Vamos para frente. Aqui algumas velocidades, né? Eu coloquei esse quadro porque achei bem curioso, né? Para você ver que existem alguns objetos muito velozes aí, né? Um deles aqui, ó, a velocidade do som, que é de 340 metros por segundo. Isso é rápido pra caramba. Se você fizer a multiplicação, você vai encontrar cerca de 1.200 km por hora. Tá? E você vai ver que é uma pistola, né, é o dobro da velocidade do som, né? Então ela tem muita energia. E se você quiser levar um camarada para a Lua, olha aqui, um satélite. Qual é a velocidade de um satélite estacionário? A velocidade de 7.500 metros por segundo, 10 vezes mais do que a bala de um revólver, tá bom? Então, gente, isso aqui é muito rápido e nós temos equipamentos que conseguem chegar facilmente a essa velocidade, inclusive superar essa velocidade aqui em alguns dígitos, tá bom? E outras curiosidades aí para vocês, tá bom? Inclusive a velocidade da nossa galáxia, né? Vai ficar aí com um pontinho de interrogação para que você pesquise. Tudo bem? Vamos lá. Diagrama de espaço versus tempo. Nessa aula eu quero falar um pouco a respeito de gráficos. E aqui você vai fazer uma análise junto comigo, não é difícil. Olha só, ele está dizendo aqui que no instante, um instante representado pela letra T, minúscula, no instante 0, este corpo estava na posição 6. No instante 1 segundo, ele foi para a posição 9. No instante 2 para a posição 12. E eu posso plotar esses gráficos aqui, esses valores num gráfico, num plano cartesiano. Então reparem que quando ele estava aqui no instante 0, ele partiu da posição 6, tudo bem? No instante 1 ele foi para a posição 9, no instante 2 ele foi para a posição 12. Veja que está seguindo a tabela. O que isso significa? Que ele está variando a sua posição ao longo do tempo.
E a gente viu que quando um objeto varia sua posição ao longo do tempo, obviamente ele tem uma velocidade. E aí você vai analisar para saber se essa velocidade ela é constante. Como que a gente analisa se a velocidade é constante? Basta eu ver a diferença entre as posições. Reparem que de 6 para 9, ele aumenta aqui, tem um incremento de quanto? 3. De 9 para 12, novamente um incremento de 3. De 12 para 15, de 3. De 3, de 3. Então, ele está variando de 3 em 3 metros. E ele varia de 3 metros a cada 1 segundo. Veja que quando se passa 1 segundo, a cada 1 segundo, ele varia de 3 metros. E isso se dá da mesma maneira sempre. Daqui que vem a nossa classificação de movimento. Nós estamos estudando movimento uniforme. O que é um movimento uniforme? Uniforme, gente, é aquilo que se dá da mesma forma. Né? Quando a gente fala do seu uniforme, né, uniforme escolar, é para que todos fiquem padronizados, todos fiquem da mesma forma, da mesma maneira. Então, quando eu falo de uniforme, se um movimento é um movimento uniforme, é um movimento que se dá sempre da mesma maneira. E aqui você percebe que o movimento ele é sempre constante. Ele tem sempre a mesma velocidade, ele varia sempre a mesma quantidade de posição com o passar do tempo. No caso aqui, ele varia de 3 metros a cada 1 segundo. E eu posso escrever, essa daqui é a minha velocidade. A velocidade de 3 metros a cada 1 segundo. Muito bem. Nesse movimento aqui, a velocidade está aumentando. E nesse aqui, vamos ver o que está acontecendo. No instante zero, ele estava na posição 8. Depois, a cada 1 segundo, ele foi diminuindo a sua posição. Diminuindo a posição com o passar do tempo. De quanto? Vamos analisar. De 4 para 6, ele variou em 2, não foi isso? 2 metros. De 6 para 4, novamente 2. De 4 para 2, 2 novamente. Só que aqui ele está sempre decaindo. Tá? De 0 para menos 2, reparem que ele está subtraindo a distância de 2. Então, é conveniente que a gente coloque que o seu deslocamento está sendo negativo. Obviamente, está diminuindo, né? 8 menos 2, 6. 6 menos 2, 4. 4 menos 2, 2 e por aí por diante. Então, ele está sempre andando, diminuindo a sua posição. Mas, ainda assim, reparem, é sempre de maneira uniforme. A cada 1 segundo de intervalo, ele está reduzindo a sua posição em menos 2. Com isso, eu consigo calcular que a minha velocidade vai ser menos 2 metros a cada 1 segundo. Menos 2 metros por segundo. E aí, uma outra análise do movimento é que, lembra que quando eu falei que o movimento está indo a favor, quando a velocidade é positiva, maior que zero, é um movimento progressivo? Está aqui, ó, velocidade maior que zero é um movimento progressivo. Geralmente, o gráfico de espaço pelo tempo, quando o gráfico for ascendente, esse é um movimento progressivo. E de maneira contrária, quando o gráfico for descendente, né, estiver caindo, estiver descendo, então nós temos aqui que a velocidade ela é negativa, nós vimos isso pela nossa conta. Esse aqui é um movimento retrógrado, né, um movimento regressivo. E aí, para você decorar isso daqui, né? Olha a figura desse camarada aqui, olha que bonito. Ele fazia um sinal ascendente, um sinal progressivo, que lembra muito essa nossa reta aqui. Então, isso aqui é só para você decorar, mas é um fator verídico, tá? Hitler usava o seu movimento como se fosse indicando que era um movimento progressivo, aquele que anda para frente, tá bom? Bem esperto esse Hitler, não é verdade? Um outro diagrama é o diagrama de velocidade versus tempo. Analisando aqui, nós temos que como a velocidade ela era constante, ora, com o passar do tempo, passando o tempo, a velocidade ela é constante, ela é sempre a mesma velocidade. Então é óbvio que o tempo vai passando, a velocidade permanece a mesma, ela nem sobe e nem desce. Se a velocidade, nesse caso, for positiva, ele é um movimento progressivo. Se a velocidade for negativa, veja que está abaixo do eixo das abscissas, né? Então, quando a velocidade é negativa, ele é um movimento retrógrado. E a gente vai bater nessa tecla sempre aqui, tá? E esse é o gráfico de velocidade versus tempo. É um gráfico bem divertido porque ele te dá uma análise divertida. Olha só, o movimento é ΔS, a velocidade é ΔS sobre ΔT.
né? Essa fórmula aqui a gente viu ali alguns passos para trás. Muito bem, olha o que eu vou fazer. Eu vou estender a fórmula, porque ΔT é a variação dos instantes, é o instante final menos o instante inicial. Então tá aqui, ó, o instante final menos o instante inicial. E aí eu vou pegar essa fração aqui, ó, e vou passar ela para o outro lado da equação. Então, se ele está dividindo, ele vai passar para o outro lado multiplicando. Nós temos aqui que o T2 menos T1, né, o instante final menos o instante inicial, multiplicado pela velocidade vai ser igual ao meu ΔS. Sendo assim, galera, olha como que eu faço análise no gráfico. A área de um gráfico vai ser exatamente igual ao meu deslocamento. Como assim? Quando eu tenho um diagrama de velocidade versus tempo, eu tenho um quadrado, né? Perdão, quadrado não, um retângulo. E eu quero que você repare que essa diferença aqui, a base do quadrado, do retângulo, eu não sei o que estou com quadrado na minha cabeça, mas vamos lá. A base do retângulo vezes a sua altura, que é a minha área, é exatamente igual ao meu ΔS. Como assim, professor? Vamos lá. A área é o quê? Base. T2 menos T1. Essa é a base. Vezes a altura. Qual que é a altura? A altura é velocidade. Isso daqui é exatamente igual, a área é exatamente igual ao meu espaço percorrido. Então, numericamente são iguais. Quando eu tenho um gráfico de velocidade versus tempo, dê glórias a Deus, porque basta, provavelmente no exercício, você calcular qual que é a área que ele vai pedir e essa área vai te dar o seu deslocamento. Fácil, simples assim. Esse daqui está muito fácil, né? Mas é óbvio que ele vai complicar um pouquinho mais. Né? Ele não vai te dar uma velocidade constante, ele vai te dar uma inclinação nesse gráfico. E reparem, esse gráfico a gente já está fugindo do movimento uniforme. Ele não é uniforme, ele é um movimento uniformemente variado. A gente já teve esse conceito, porque essa é uma aula de revisão, e você vai se lembrar que o uniformemente variado, a velocidade varia. Ela varia, mas ela varia de maneira uniforme. É por isso que é uma reta. Tá bom? Ele está variando sempre da mesma maneira. Depois a gente vai entrar em movimento uniformemente variado com mais cautela, mas aqui permanece a mesma ideia da área do gráfico. Tá? Então, quando eu tenho um diagrama de velocidade versus tempo e quero encontrar o meu espaço percorrido, ora, basta calcular então a área desse bendito aí. Né? Só que ele vai complicar ainda mais. E agora, professor, olha só, aqui nós tínhamos um movimento que ele era totalmente progressivo, né? Ele estava sempre, a velocidade permanecia no eixo positivo, né? E agora ele sai de uma velocidade negativa e vai até uma velocidade positiva. Analisando esse movimento é um pouco complicado, porque aqui, olha só, seria como se o móvel tem uma velocidade negativa, ou seja, ele é um movimento retrógrado e essa velocidade ela vai variando com o passar do tempo até que ela atinge uma velocidade igual a zero e a partir daí esse movimento é um movimento progressivo. Então, a gente vai analisar esse gráfico com mais cautela lá no movimento uniformemente variado, mas fica aqui porque para analisar o deslocamento, aí você vai ter que saber do que ele está falando. Cabe aqui a interpretação mais uma vez, galera. Do que diabos esse camarada está falando? O que ele quer que você encontre? Então nós temos que, quando ele quer, geralmente isso aqui é em 70% dos exercícios, tá? Em 70% dos exercícios, você vai ver, ora, a área está para baixo, então a área ela é essa parte, esse espaço percorrido, ele é negativo. E aquele que está para cima, o espaço percorrido, ele é positivo. Mas qual que é a pergunta que ele está fazendo? Geralmente ele faz isso a fim de que você encontre a velocidade. E velocidade é ΔS sobre ΔT. Aí até aqui está tranquilo, que basta que você pegue esse camarada, né, pega o A2, né, que vai ser positivo, e subtraia o A1, que vai ser negativo. Né? Na verdade, você está somando as áreas, mas uma das áreas é negativa, a fim de encontrar qual é o seu deslocamento, o seu ΔS, o seu espaço percorrido. Porém, e se ele pedir a distância, ou melhor dizer, a trajetória? Se ele falar assim, qual é a trajetória dele?
Então, trajetória, eu não estou analisando somente o ponto inicial e o ponto final. Nesse caso aqui, o carro estava indo para trás no movimento regressivo e a partir de um momento ele se tornou um movimento progressivo. Então ele foi para trás e depois ele foi para frente. E nisso ele percorreu uma distância indo para trás e percorreu uma distância indo para frente. Então você deveria considerar as duas distâncias quando ele fala de trajetória. Logo você deveria somar essas áreas, né? Se ele pedir trajetória, qual seria a trajetória desse móvel, você tem que considerar tanto aquele movimento em que ele andou para trás, quanto o movimento que ele andou para frente. Tudo bem? E somar as duas distâncias. Então, toma cuidado, porque aqui também cabe um pouquinho de interpretação. Esse tipo de exercício aqui, ó, ele é dado em mais ou menos de 20 a 30% dos exercícios, né? E você tem que ficar ligado com isso, mas como você nunca sabe do que ele está falando, você cabe a sua interpretação. Você tem que fazer uma boa análise para saber se ele vai querer o espaço percorrido, o deslocamento, ou se ele vai querer a sua trajetória, o percurso, a distância. E nós já vimos a diferença entre esses dois na nossa aula anterior. Eu tenho que falar da função horária do espaço, né? A velocidade, mais uma vez o conceito é espaço percorrido sobre tempo. Aqui eu usei o conceito do delta expandindo, né, cada um, ou seja, a variação das posições, posição final menos posição inicial, e aqui a variação dos instantes, né, instante final menos o instante inicial. A ideia aqui é que esse instante inicial eu vou analisar como se ele estivesse saindo sempre do zero. Então, quando o instante começa, né, quando o movimento começa, aquele instante é o instante zero. Tirando ele da fórmula, ele vai ficar dessa maneira, tá bom? E aí, isolando aqui a posição final, vamos lá, esse tempo aqui, esse instante final está dividindo. Eu vou passar ele para o outro lado, mais uma vez multiplicando, e aí eu quero isolar o espaço S, ou seja, esse camarada aqui, que é o S0, a posição inicial está subtraindo, vai passar para o outro lado da equação, ele passa para o outro lado somando. Então aqui eu tenho a minha função horária do espaço. Essa função aqui, você vai ver na internet, aí nos outros vídeos, eles chamam de sorvetinho, né? A função sorvete. Né? Lembra a sororidade aqui por causa do S0, né? Sorvete, mas essa função e essa função são exatamente a mesma. A diferença é que nessa daqui quem está isolado é a minha velocidade e aqui quem está isolado é o meu espaço, a minha posição final. E como eu falo de função, função obviamente é uma coisa em função da outra. Aqui é uma função horária, então é o S que está em função do horário, em função do tempo. Nós vamos fazer algumas comparações dessa função e vamos encontrar aí a velocidade e o espaço percorrido, mas vamos sempre deixar ela em função do tempo. Tudo bem? À medida que a gente escolhe instantes diferentes, a nossa posição final vai variando. Então, à medida que o tempo, no caso, se o tempo aumenta, né, nós podemos ter aqui que a posição também vai aumentando ou vai diminuindo dependendo do sinal da velocidade, tá bom? E o nosso último slide, eu vou deixar aí para vocês, é um mapa conceitual a respeito de alguns conceitos, tá bom? E aqui é um outro mapa conceitual a respeito do movimento, lembrando que a gente está tratando de movimento uniforme, daqui a pouquinho a gente vai entrar em uniformemente variado. Então fica com essa delícia aí para vocês memorizarem e na próxima aula nós vamos entrar com exercícios.